Desde a reviravolta final do primeiro Planeta dos Macacos, lá de 1968, quando aqueles humanos descobrem que aquele planeta hostil, inóspito, dominado por símios é, na verdade, a Terra, o principal tema da franquia tem sido o especismo, ou seja, como uma espécie dominante trata aquelas que ela considera inferior. E é claro que tem todos os subtextos que partem disso, como os subtemas do racismo e também da xenofobia. Tem alguns filmes que vão lidar com outros temas, tem filme, por exemplo, da franquia, que eu consigo me lembrar aqui, que trata da sociedade do espetáculo, tem filme que fala da responsabilidade científica, mas todos os temas acabam girando em torno desse tema maior no centro, que é o especismo e, consequentemente, racismo e xenofobia. Esse novo filme da franquia, que é O Planeta dos Macacos, O Reinado, ele carece um pouco de desenvolver esses temas de uma maneira mais profunda, além daquilo que já foi desenvolvido nos filmes anteriores, e também de tentar elaborar outros temas. Ele até tenta falar um pouco sobre religião, sobre fundamentalismo religioso, né, de como a gente olha para o nosso passado e considera algumas figuras míticas já imediatamente como figuras religiosas, né? A gente trata o legado das pessoas que construíram a nossa sociedade como religioso, como mítico e também como sobrenatural, muitas vezes, né, à medida em que o tempo passa, mas eu não acho que o filme vai muito fundo nessas discussões. Esse aqui é, de certa forma, um novo reboot da franquia, porque a franquia que teve aquele capítulo fracassado dirigido pelo Tim Burton lá em 2001, rebootou tudo em 2011 com um filme que eu acho legal, com o James Franco no papel principal, e depois teve dois filmes com o Matt Reeves, né, dirigidos pelo Matt Reeves, que são muito bons e que colocaram a franquia nos trilhos de novo, mas eles eram focados no César, né? E o César morreu. Esse filme aqui começa deixando isso muito claro, que a gente está dando um salto no tempo e agora a gente já reencontra aquele universo, aquele mundo tomado, dominado, né? O nome do filme é O Reinado, então já há um reinado de símios lá. E por um lado, eu acho legal que a gente vê uma Terra, né, um planeta Terra que está respirando nitidamente, né? A natureza está florindo de novo porque o humano, o ser humano, não está mais usando o seu poder, a sua força para explorar a natureza e para acabar com os recursos naturais. Então isso é muito legal nesse filme, como a direção de arte principalmente mostra a Terra se renovando. Por outro lado, a gente vê que os símios já estão começando a ter comportamentos muito parecidos com os nossos comportamentos humanos, né? Eles já estão divididos em clãs. Um clã é mais poderoso que o outro, já tem exploração, já tem escravidão, etc, etc, etc. E isso é algo importante porque quando a gente lê O Planeta dos Macacos, a gente sempre precisa usar essa chave, que é a chave da simbologia, né? No Planeta dos Macacos, os símios representam os humanos. Então a crítica que está sendo feita não é, obviamente, aos símios do filme, mas a como nós humanos nos comportamos com os nossos colegas de espécie, né? Que podem ser de raças diferentes, podem ser de etnias diferentes, mas no final das contas são da mesma espécie que nós. E por outro lado, os humanos do filme são as outras espécies, né? Ou fazem parte da natureza, compõem a fauna, né, daquele planeta, assim como os macacos compõem no nosso mundo. Eu acho que tem coisas nesse filme aqui que funcionam, principalmente na primeira parte, quando a gente está explorando esse novo mundo após a morte do César e desse salto no tempo, mas eu acho que a partir da metade do filme as ideias se esgotam e o filme acaba revelando que não tinha tanto estofo, não tinha tanta profundidade assim, como outros filmes anteriores. Noah é um chimpanzé que vive em uma comunidade de domadores de águias. Quando seu vilarejo é invadido e seus membros são levados cativos pelos capangas de um tirano, ele se vê sozinho no mundo, tomado por um sentimento de vingança. Esse é o primeiro filme da franquia que foca nos símios mais do que nos humanos. O protagonista do filme é o Noah, ele é um símio e os amigos dele ali e tal, e só tem uma personagem humana, depois mais pra frente vai ter outro lá vivido pelo William H. Macy, mas na verdade a gente passa 2 horas, um pouco mais de 2 horas, na verdade, acompanhando os dramas, acompanhando a fuga, acompanhando o retorno e a tentativa de vingança, de sabotação lá, de sabotagem, na verdade, daquela comunidade, daquele tirano, feita pelos símios. E eu acho que isso é um problema porque, primeiro, a gente tem facilidade de se identificar com humanos, né? Quando a gente está assistindo a um filme, mesmo que o protagonista seja um símio, a gente tem a tendência de torcer para que aqueles humanos consigam sobreviver, consigam vencer, etc. É mais difícil nos identificarmos com símios, principalmente quando eles se parecem muito com humanos, quando eles são muito antropomorfizados, como nesse filme,
filme, porque eu acredito que entra no Vale da Estranheza. O Caesar já entrava, né? O César, vivido pelo Andy Serkis, já entrava, mas ele era um coadjuvante. Então a gente se identificava com os protagonistas humanos e a gente se, como que eu posso dizer, a gente se envolvia também, a gente simpatizava com a causa de defender aqueles animais. Aqui não, aqui chega uma hora que a gente acaba cansando de passar tanto tempo olhando aqueles símios, falando com aquela voz mais animalesca, aquela voz que inclusive é tratada artificialmente, né, digitalmente dos atores. Eu acho que é um pouco cansativo e isso é um problema de certa forma, principalmente porque a atriz que faz a menina do filme é uma atriz razoável, não tem grandes atores. O William H. Macy é um grande ator, mas ele tem um papel pequeno, como outros filmes da franquia tinham. Eu acho que isso nos afasta um pouco. É claro que por esse ser um filme da franquia Planeta dos Macacos, ele é tecnicamente impecável, né? É tudo muito perfeito, tudo muito impecável, apesar de eu questionar por que o filme não é filmado na natureza selvagem, porque na história do cinema inteira, sempre os filmes foram filmados na floresta. Isso não é um grande problema. Você não precisa ir no meio de uma floresta tropical para filmar. Você pode pegar florestas ali que são próximas a áreas urbanas e filmar pelo menos as cenas, sabe? Cenas que tem câmeras mais abertas, planos aéreos, mas aqui você consegue ver que é tudo digital, ou praticamente tudo digital, e por mais bonito que isso seja, por mais que tenha um cuidado artístico mesmo, né, para criar aquela natureza que está aos poucos, como eu falei, se apossando da terra de novo, né, e aproveitando que o ser humano não está mais no poder para reassumir o seu lugar, mesmo assim você vê que é tudo criado em CGI e é artificial, mesmo que seja bem feito, como eu falei. Na segunda metade tem toda aquela trama dos rebeldes tentando sabotar o reino, não sei se dá para falar reino porque é uma comunidade pequena, daquele tirano. Eu acho que é menos interessante do que a apresentação daquele universo na primeira parte, e eu também tenho algumas perguntas sobre o universo desse filme, né? Porque, em primeiro lugar, uma pergunta eu acho que não é sobre nenhum tipo de contradição, não é um furo de roteiro nem nada, mas é um interesse que eu tenho mesmo, né? Como esse filme aqui já tem os símios tomando conta do planeta, eles já estão criando um reinado aqui na Terra, como o título já deixa claro. E isso já está nos aproximando do momento histórico, porque o filme não fala nada de tempo, né? Ele não tem cronologia escrita na tela, a gente não sabe quanto tempo passou, mas eu acredito que a Terra já está começando a ficar cada vez mais parecida com a Terra que o Charlton Heston, né, e os seus companheiros lá vão encontrar quando eles voltam, né, quando eles fracassam naquela viagem espacial no primeiro filme. Então eu fico pensando, o que eles vão fazer? Será que eles vão realmente refilmar? Será que eles vão reinterpretar essa intersecção, né, dessa franquia nova com a franquia original? Será que a gente vai rever tudo aquilo que aconteceu? Será que eles vão partir para uma linha narrativa paralela? Ou não estou falando de realidade paralela, mas de outros personagens, né, que a gente vai passar no tempo, mas nunca vai encontrar a Zira, por exemplo, né, aqueles personagens da série original? Eu não sei, isso é uma pergunta que eu tenho e que eu comecei a ficar muito interessado, porque eu acho que a gente já está se encaminhando para ter uma intersecção das duas franquias. E aí tem uma outra questão, com a tecnologia que os símios têm, eles me parecem muito próximos da tecnologia que, sei lá, eu posso falar besteira aqui, gente, não sei se eu vou estar sendo historicamente correto, mas eles têm a tecnologia, sei lá, anterior ao Império Romano. Eles não têm carroças, por exemplo, né? Aquelas carruagens. Eles têm tecnologias de antes de Cristo, né? Então eu fico pensando, no final do filme, e aqui eu vou dar um spoiler, vocês estão avisados, tá? Aqui é um spoiler desse filme novo. Quando a gente vê que tem aquelas comunidades de humanos, né, sobrevivendo e tentando se comunicar uma com a outra, porque até a menina fala lá, né, que eles têm esse interesse de reconquistar a Terra, e eu acredito que isso é um gancho para um próximo filme, né, de uma nova guerra de reconquista dos humanos contra os símios, mas eu fico pensando, com a tecnologia que eles ainda têm, como a gente pode ver ali naqueles momentos no final do filme, mesmo que haja aquele vírus e tudo mais, mas será que eles já não poderiam ter feito isso? Como assim os macacos conseguiram dominar o mundo com uma tecnologia tão atrasada comparando
com a que os humanos já tinham, né? Eu acho que ficou meio aberto isso, não ficou muito explicado e eu acho que não faz muito sentido, as coisas não encaixam muito. Como que os símios dominaram a Terra, como que os humanos não a tomam de volta, mesmo que os símios ainda estejam tão atrasados no desenvolvimento tecnológico. Eu não sei se isso é algo que os próximos filmes vão explicar ou se realmente é um furo, mas eu posso dizer que eu não gostei tanto assim da segunda metade do filme como eu gostei da primeira, mas não é um filme ruim. A franquia Planeta dos Macacos, de forma geral, tem pouquíssimos filmes ruins. Eu lembro que teve uma época que eu maratonei os filmes clássicos, né? E tem sim um ou dois ali que não funcionam muito bem, mas a maioria dos filmes é de mediano para bom. Esse filme aqui é bonzinho, eu gosto de algumas coisas e não gosto de outras, como eu expliquei nessa crítica. Eu tô em cenário diferente hoje, porque eu tô de mudança, mas eu vou voltar para o meu cenário tradicional, melhor que esse aqui, mas eu queria fazer esse vídeo sobre esse filme, que é um filme importante, é uma franquia da qual eu gosto muito, então eu quis vir fazer esse vídeo mesmo estando com um cenário improvisado, sem cenário na verdade, né? Espero que vocês gostem e se você gostou, dá um like no vídeo, né? Vai ser pelo conteúdo mesmo, porque a produção tá bem precária hoje, mas dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, se você ainda não fez isso, é claro. E por hoje é isso, nos próximos vídeos eu espero já estar com o cenário de volta. Um abraço, tchau!